página e do canal no YouTube do Fernando Carlos, eletricista instalador. Hoje o Mineirinho vai tentar demonstrar para vocês aqui o importante lugar de você usar um interruptor diferencial, que todos conhecem como DR, que por norma é obrigatório você ter isso em suas instalações elétricas, principalmente em áreas molhadas. Eu tenho aqui em mãos um dispositivo diferencial residual da Stack. Considero uma marca excelente, um produto top. Então, esse dispositivo aqui vai fazer com que você, meu amigo, minha amiga, não leve um pulso de corrente ao encostar em qualquer carcaça de qualquer aparelho. Porque este dispositivo ele faz uma proteção inversa ao que você conhece do disjuntor. Aquele disjuntor que você conhece da sua casa, aquele branquinho, ou até mesmo aquele preto. Aquele disjuntor ele desarma por sobrecarga ou curto-circuito. Este aqui não. Este ele faz um desarme se houver uma fuga de corrente. Isso quer dizer que se eu fosse chegar aqui e tivesse uma fuga de corrente aqui, ao encostar a mão ele desligaria. Vamos ver isso na prática nesse teste aqui. Eu vou mostrar para vocês na prática o que acontece. Aqui no meu painel didático eu tenho o mesmo DR instalado. Então eu tenho também um disjuntor geral. Tem um DPS e tem o DR para ele fazer o que a gente precisa fazer. Só que eu não vou fazer essa divulgação desse vídeo com esse painel. Eu vou fazer a divulgação desse vídeo aqui numa coisa mais simples, para que você, leigo, você já que entende e tem uma curiosidade, que gosta de mexer com parte elétrica, você vai redobrar os seus cuidados a partir desse vídeo. Vou mostrar para vocês aqui então, num outro modelo. Veja, é neste modelo aqui que eu pretendo mostrar para vocês. Porque este modelo aqui é um modelo de interruptor que você possui na sua casa. Veja que a lâmpada, ela acendeu e ela apagou. Acendeu e ela apagou. Então você tem aqui uma lâmpada e um interruptor clássico na sua casa, em que você aciona e ele desliga ou liga. Isso é o que você tem na sua casa, um interruptor e uma tomada simples. É o que você tem. Então, o que acontece quando o corpo de bombeiro, às vezes, dá um laudo falando a causa de um incêndio na residência? O que acontece normalmente é por fuga de corrente. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui uma fuga de corrente aqui, ó. Vou tentar divulgar para vocês. Vou tirar um pouco da iluminação para vocês entenderem aqui, ó. Vejam essas faíscas que eu estou dando aqui, ó. Acompanha comigo. O que acontece quando há uma fuga de corrente na sua instalação elétrica? Veja. Tá vendo essas labaredas, essas centelhas? Olha só. Vou tentar esconder um pouco aqui da luz. Ó. Tá dando para perceber? Isso é o que acontece quando você não tem um dispositivo de aterramento, quando você não tem um dispositivo de proteção residual
que é o DR. Isso acontece dentro da sua tomada, dentro da sua iluminação. Isso gera um curto-circuito. Por exemplo, a lâmpada aqui está acesa, mas se tiver uma fuga de corrente, alguma coisa que vai fazer, ela vai fechar curto. Então a sua instalação vai parar. Veja que eu não coloquei a mão aqui no interruptor. Ó, aqueles maus contatos em que faz com que a lâmpada acende, apaga. Há uma fuga de corrente assim. A sua tomada, a hora funciona, dá aqueles foguinhos, né? Esse foguinho que dá na tomada, isso é uma fuga de corrente. Veja que agora eu vou desligar aqui, ó. Então, essa fuga aqui é quando o bombeiro dá o laudo e fala assim, qual foi a causa do incêndio? Parte elétrica, curto-circuito na parte elétrica. Então, isso acontece assim, ó, vai pegando fogo. Da mesma forma, acontece com a sua tomada. Ela começa a dar aquela centelha aqui, ó. Vou tentar demonstrar para você. Tá dando para ver? Ó, olha só. Ó. Viu? Isso porque sua instalação, a tomada está bamba, está dando mau contato em alguma coisa, fazendo com que aconteça isso. Vou tentar dar um zoom para você entender quando a sua tomada está bamba aqui, ó. Ó, vou fazer mais no escuro aqui para você ver. Essas labaredas que você está vendo aqui, ó, veja só, ó, é porque a luz do vídeo, eu vou tentar fazer devagar para você ver, ó, viu? Essas labaredas fazem com que aconteçam os acidentes, certo? São elas que fazem com que tudo aconteça. Então, quando você tiver sua lâmpada, que ela foi interrompida, que ela dá aqueles pisca e fica piscando assim, você tem uma fuga de corrente, você tem um curto-circuito. Veja que o disjuntor geral que eu mostrei daqui a pouco, antes, ele não desarma com essa fuga. Porque você também não tem um aterramento, você não tem um DR. Agora veja o que acontece se eu tiver um DR na minha instalação e eu tiver um DR e um sistema de aterramento. Olha só, estamos em curto aqui, temos uma fuga de corrente. Está agravante a coisa aqui. Mas se eu tiver um aterramento, um sistema, um DR, pronto. Você ouviu o DR desarmar? Sim. Portanto, aqui agora eu não tenho mais tensão. Certo? Eu posso simplesmente pegar esta caneta aqui, ó, e colocar aqui. Eu não tenho tensão. Ó, não tenho. Mas se eu armar o DR, eu já tenho tensão. Certo? Eu já tenho tensão aqui na minha canetinha aqui, ó. Viu? Vou tirar, vai ficar o display branco, ó. E vou colocar, botei o display preto. Isso quer dizer que o DR é muito importante na sua instalação elétrica. Certo? Se você tiver um DR, sua rede está protegida. Certo? Se você tiver um DR, você não vai ter problema de você encostar sua mão aqui, ó. Mas se você não tiver um DR, se você colocar sua mão aqui, você vai sentir aquela fuga de corrente que eu estava dizendo. Esta fuga aqui, ó, se você encostar a sua mão aqui, ó, o disjuntor não desarma. Mas ao passo que se eu tiver aqui,
com essa fuga de corrente aqui, se existisse na minha residência, na sua residência, na sua instalação elétrica, um verdinho, amarelo, brasileirinho, famoso aterramento, se você tiver um aterramento na sua casa, o DR atua. A sua proteção está segura. Veja que eu não tenho mais tensão. Eu preciso ligar o meu DR para que eu tenha de novo tensão. Quero mandar um abraço para o meu amigo Edson Martinho da Abracopel, Associação Brasileira dos Perigos com a Eletricidade. Isto aqui é um dos perigos que encontramos com parte elétrica para os leigos que gostam de ligar uma lâmpada, que gostam de ligar uma tomada e não fazem uso do aterramento. É por isso que hoje temos tomadas com um sistema N, o adotado no Brasil, Sistema Nacional, que nós temos um neutro, temos uma fase ou fase-fase, mas temos que ter sim o nosso cabo de aterramento. Temos que ter o nosso condutor de aterramento, porque senão de nada vai adiantar você ter um sistema com um disjuntor geral, com um disjuntor por circuitos. Aqui, por exemplo, eu tenho um disjuntor aqui de iluminação que eu vou... Temos tudo separado? Temos. Veja, o disjuntor, ele atua na iluminação. Mas esse disjuntor, ele não atua aqui nessa fuga. Ó, ele não atua. Quem vai atuar aqui nessa fuga é o meu dispositivo diferencial residual, que é o DR. Nesse caso aqui, ó, ele, se eu tivesse aterramento, ele já teria atuado, certo? Então, como eu não tenho aterramento, vou ter essa fuga de corrente aqui, ó, fazendo com que a lâmpada aqui, ó, veja. Isso quando você encontra na sua casa aqui, ó, uma lâmpada, ora sim, ora não, acendendo e apagando, você tem fuga de corrente, meu amigo. Seja na tomada, seja em qualquer lugar, você tem fuga de corrente. Veja que aqui na tomada, você vai ter fuga de corrente também, ó. Fechei curto aqui, ó. É fuga. É fuga para todo lado, certo? Olha a fuga aqui, ó. Mas se eu tiver um dispositivo DR, essa fuga, ó, não existe. Então, meus amigos, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse alerta, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo, divulgue para seus amigos, conhecidos, leigos que gostam de fazer alguns trabalhos com parte elétrica. Veja que depois que o DR atuou, a lâmpada não acende. O DR ligado agora, ele está ligado. Da mesma forma, é como se eu fosse fazer um teste com o meu DR. Pronto. Ele desarmaria. Isso é para a cada 6 meses aproximado você fazer um teste para ver se o seu DR está funcionando. Então, o alerta do Mineirinho é esse: toda instalação elétrica, seja qual for, simples ou aperfeiçoada, inovadora, qualquer que seja, você, meu amigo leigo, você, minha amiga leiga, ou você que gosta de fazer algumas instalações elétricas nas horas vagas, coloque o DR, coloque sim o dispositivo residual. É ele que vai proteger a sua ou a vida de outros que você esteja prestando serviço. Coloque esse dispositivo residual, é ele, o DR, ele salva vidas. O outro disjuntor que você conhece, ele é um disjuntor termomagnético. Ele vai atuar sobre curto-circuito ou sobrecarga. Já o DR não, o DR ele vai atuar por fuga de corrente. Ok? Um abraço do Mineirinho para vocês, meus amigos que curtem o canal e a página do Fernando Carlos, eletricista instalador.
Se você gostou, deixa aí o seu like, ajude o Mineirinho a te ajudar. Um abraço.